A maioria das pessoas acredita que fracassa por falta de talento, oportunidade ou sorte. Mas Bob Proctor costumava dizer algo simples e direto: o universo nunca fecha as portas para quem continua batendo. E é nesse ponto que muitos se perdem. Eles não percebem que a persistência é a linguagem que a energia universal entende. Quando você decide, de verdade, que algo será seu, o universo começa a se mover. Mas ele só continua se movendo se você continuar vibrando na mesma frequência, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Persistência não é teimosia, é uma demonstração de fé em movimento. É o ato de permanecer na vibração daquilo que se deseja, sem recuar para o velho padrão de dúvida, medo e desistência. A mente humana foi programada para buscar recompensas rápidas, mas a mente que entende a lei da atração sabe que o tempo é apenas uma ilusão entre o desejo e a manifestação. A persistência é o elo invisível que mantém essa ponte intacta. Bob sempre enfatizava que o segredo não está no esforço físico, mas na continuidade vibracional. Quando você muda a sua energia e sustenta essa nova vibração por tempo suficiente, o mundo físico não tem escolha a não ser refletir isso de volta para você. É por isso que tantas pessoas param antes de ver os resultados. Elas começam alinhadas, mas voltam a duvidar, e toda vez que duvidam, voltam a vibrar na escassez. Persistir é permanecer firme na fé, mesmo quando a realidade ainda não reflete o que você sente. Porque no fundo, a persistência é o teste final. É o universo perguntando: você realmente acredita no que deseja ou está apenas tentando ver se funciona? Bob Proctor dizia que persistir é mais do que repetir uma ação. É manter a vibração certa até que ela se torne parte de quem você é. A maioria das pessoas acredita que persistir é fazer, insistir e lutar. Mas, na verdade, persistir é sentir, é sustentar uma emoção de certeza, mesmo quando nada, absolutamente nada, parece indicar que as coisas estão funcionando. É olhar para um resultado que ainda não existe e dizer com convicção: eu sei que está vindo. Esse é o ponto em que o poder interior começa a se manifestar. É nesse estágio que o universo testa se a sua vibração é real ou apenas temporária. Quando você continua acreditando mesmo sem evidências, você passa a vibrar em um nível que poucos alcançam, o nível da confiança inabalável. A persistência é o que separa quem apenas deseja de quem realmente cria. Bob costumava contar que, antes de se tornar uma referência mundial em prosperidade, ele passou anos sustentando uma imagem mental de abundância, mesmo estando cercado por limitações. Ele se levantava todos os dias e visualizava sua vida ideal como se já fosse real, sem deixar que a dúvida o derrubasse. E foi essa consistência vibracional que moldou o resultado. Porque o universo não responde ao que você faz por um dia ou por uma semana. Ele responde ao que você é durante o processo. Persistir é manter-se alinhado mesmo. Quando o medo bate a porta, é resistir ao impulso de desistir e, acima de tudo, é permanecer consciente de que o invisível está se movendo a seu favor. A persistência não muda o universo, muda você. E quando você muda, tudo ao seu redor é obrigado a mudar também. A persistência é o músculo mais subestimado da mente humana. Assim como o corpo precisa de resistência para crescer, a mente precisa da persistência para expandir. Bob Proctor dizia que o hábito de continuar quando todos param é o que transforma um desejo comum em uma força irresistível. Persistir é permanecer vibrando em alta frequência, mesmo quando a realidade tenta te empurrar para baixo. É a escolha consciente de manter o pensamento correto, o sentimento correto e a imagem correta, até que o universo não tenha outra opção além de se alinhar com você. A persistência não é algo que nasce com você, é algo que você constrói. E cada vez que escolhe continuar, você fortalece o elo entre o seu desejo e a manifestação. Muitos acreditam que o sucesso vem apenas com estratégia ou inteligência, mas Bob dizia que as pessoas que mais vencem não são as mais talentosas, e sim as mais determinadas. Quando você entende isso, percebe que a
persistência é o verdadeiro capital de quem cria. É fácil vibrar em abundância quando tudo está dando certo. Difícil é manter a vibração quando nada parece fluir. E é exatamente aí que a vida te observa. Cada desafio é uma oportunidade para provar que você está pronto para receber. Porque o universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você está pronto para sustentar. E é a persistência que te torna capaz de sustentar. Persistir é resistir ao medo de fracassar. É continuar investindo energia positiva, mesmo quando o retorno ainda não é visível. Quando você entende que o tempo é apenas parte do processo, o medo desaparece e a persistência se torna natural. Bob Proctor sempre dizia que a persistência é o poder da repetição com fé. Repetir sem fé é apenas esforço, mas repetir acreditando é criação. É assim que a mente subconsciente é reprogramada, não pela força, mas pela constância emocional. Quando você mantém o mesmo pensamento todos os dias, com a mesma emoção e a mesma clareza, o seu subconsciente começa a aceitar essa ideia como verdade. E quando isso acontece, o seu corpo e a sua energia começam a agir automaticamente em direção ao resultado. A persistência não serve apenas para conseguir algo, ela serve para transformar quem você é. Cada vez que você continua acreditando mesmo sem ver, você envia ao universo uma mensagem poderosa. Eu já sou o que desejo ser. É essa coerência vibracional que atrai as oportunidades certas, as pessoas certas e o tempo certo. Mas aqui está o que Bob sempre alertava. A persistência não é algo que se conquista uma vez. Ela precisa ser renovada todos os dias. Assim como a fé, ela se alimenta da prática. É um exercício diário de alinhar mente e coração, mesmo quando o mundo externo parece ir na direção oposta. Bob dizia que o erro de muitos é confundir sinais de atraso com sinais de negação. O universo nunca diz não. Ele apenas pergunta: você realmente quer isso o suficiente para continuar vibrando? Persistir é responder sim a essa pergunta com cada pensamento, cada emoção e cada escolha. E é isso que faz a diferença entre os que desistem e os que manifestam. Porque o universo, no fim, sempre recompensa os que persistem com o coração firme e a vibração limpa. Persistir é também entender que o tempo trabalha a seu favor quando você vibra corretamente. Bob Proctor dizia que o universo nunca se atrasa, ele se alinha. Isso significa que quando você mantém a sua mente concentrada em um propósito, tudo o que parece demorado está apenas se organizando para acontecer da forma certa. O problema é que a maioria das pessoas desiste justamente quando o invisível está prestes a se tornar visível. Elas duvidam, mudam a frequência e interrompem o processo. Persistir é confiar que a semente já foi plantada, mesmo que ainda não haja frutos. É como um agricultor que não desenterra a semente todos os dias para ver se ela está crescendo. Ele apenas confia e continua regando. Essa é a atitude mental que cria realidades. E aqui entra algo profundo que Bob repetia constantemente. A persistência não é teimosia, é fé disciplinada. A teimosia vem do ego, a persistência vem da alma. Uma mente persistente não insiste no como, apenas mantém o foco no o que. Ela entende que o universo tem infinitos caminhos para materializar o mesmo desejo. Quando você para de duvidar e começa a sustentar a vibração da certeza, as peças do quebra-cabeça começam a se mover de formas que você jamais imaginaria. Pessoas aparecem, portas se abrem, coincidências acontecem e tudo começa a fazer sentido. Por isso, Bob dizia que a persistência é a forma mais elevada de inteligência espiritual. É o exercício de manter o sentimento da vitória, mesmo quando a vida parece querer te testar. E é justamente esse teste que separa os que falam dos que vivem a verdade. Bob Proctor explicava que a persistência não é um ato isolado, mas uma vibração constante. Ele dizia: você não mantém o foco porque está vendo resultados. Você vê resultados porque manteve o foco. Essa é a essência da criação consciente. Persistir é aprender a permanecer no estado mental do já realizado,
mesmo quando o mundo físico ainda não mostrou nada. É recusar o desespero e escolher a fé ativa. É entender que cada vez que você repete uma afirmação, visualiza o objetivo e sente gratidão, como se já tivesse recebido, você está movendo energia em sua direção. A persistência é a prova de que você acredita, e o universo sempre responde à crença firme. Mas existe um detalhe que Bob fazia questão de ensinar. A persistência só funciona quando está em harmonia com a imagem que você mantém de si mesmo. Se por dentro você ainda se vê como alguém que fracassa, o esforço se torna luta. Por isso ele dizia que você precisa persistir com a mente certa, não com a mente cansada. A verdadeira persistência não é forçar, é fluir com clareza. Quando o seu desejo nasce de um propósito verdadeiro, continuar se torna natural. Você não precisa de motivação externa, porque o seu próprio espírito te empurra adiante. É assim que as grandes transformações acontecem, através da combinação entre propósito, paciência e persistência. E quando essas três forças se unem, nada pode impedir a manifestação. Bob costumava lembrar: o universo não te testa para te punir, ele te testa para te preparar. A persistência é o treino silencioso da alma para sustentar a vida que você está pedindo. Bob Proctor costumava comparar a persistência à força da gravidade, invisível, constante e impossível de ser ignorada. Ele dizia que a maioria das pessoas subestima o poder do simples ato de continuar. Quando tudo parece parado, é aí que a energia está sendo acumulada. Persistir é como carregar uma mola. Quanto mais você mantém a pressão da fé e da ação alinhadas, mais impulso terá quando ela for liberada. Mas para isso, é preciso compreender que o universo responde à vibração de consistência. Se a sua energia é instável, um dia acredita, no outro duvida, a manifestação também será intermitente. Bob explicava que a persistência verdadeira é manter-se em movimento interno, mesmo quando o movimento externo é invisível. É a fé praticada em silêncio, o esforço sem desespero e o foco sem pressa. E o segredo está em unir persistência com propósito. Quando você sabe por que está fazendo algo, a persistência se transforma em naturalidade. Você deixa de tentar vencer e passa a simplesmente ser. Bob sempre dizia que a dor da disciplina é temporária, mas o preço da desistência é eterno. E ele tinha razão. A persistência molda o caráter, porque ensina você a confiar em si mesmo. É fácil acreditar quando tudo está indo bem. O verdadeiro aprendizado acontece quando nada parece funcionar, e ainda assim, você escolhe continuar. Nesse ponto, o universo começa a mudar a seu favor, porque percebe que você não está apenas pedindo algo, está vibrando com o que quer ser. E é nesse estado de entrega que a mágica acontece. Persistência para Bob era o elo entre o invisível e o tangível, o fio que une pensamento, emoção e ação, até que o impossível se torne inevitável. Bob Proctor enfatizava que a persistência não é apenas continuar tentando, mas continuar acreditando, e isso muda tudo. Ele dizia que tentar sem crença é como remar contra a corrente. Você se cansa, mas não sai do lugar. A diferença está no estado mental. A persistência verdadeira vem acompanhada de convicção. É quando, mesmo sem resultados imediatos, você mantém a certeza interior de que está no caminho certo. Essa certeza cria uma frequência constante, e é essa vibração estável que o universo entende como um comando. Bob comparava isso à sintonia de uma estação de rádio. Se você muda de frequência a cada obstáculo, o sinal nunca chega. Por isso ele dizia: as pessoas que vencem não são as mais inteligentes, são as que aprenderam a permanecer sintonizadas. Persistir também significa aprender com cada queda, sem mudar o destino final. Bob acreditava que o fracasso não existe. O que existe é feedback. Ele dizia que cada erro é um professor disfarçado de frustração. Essa mentalidade faz toda a diferença, porque transforma o medo em aprendizado e o cansaço em fortalecimento. Quando você muda o significado do fracasso, você liberta a mente da dúvida e se torna imparável.
Bob sempre lembrava que a persistência era o caminho para a autoconfiança verdadeira. Ela prova para você mesmo que é capaz de sustentar a visão mesmo quando ninguém mais acredita. E, ironicamente, é nesse ponto que o universo começa a te enviar sinais de confirmação, uma oportunidade, uma ideia, um novo contato. Não é coincidência, é resposta. Porque a persistência não é só uma virtude humana, é um campo energético que atrai o resultado para quem se recusa a desistir. Bob Proctor contava que quando começou sua jornada, tudo o que ele tinha era uma crença confusa e um desejo de mudar. Ele não entendia como a vida funcionava, mas sabia que desistir não era uma opção. Ele repetia: a persistência me salvou antes mesmo que eu entendesse o que era sucesso. Esse ensinamento é poderoso, porque mostra que você não precisa saber tudo, precisa apenas continuar. Persistir é a linguagem que o universo mais respeita, porque é através dela que você mostra que está pronto para receber. Quando você age com consistência, mesmo sem garantias, você demonstra fé, e o universo não ignora a fé colocada em movimento. Bob explicava que a persistência cria novas conexões neurais, muda o campo vibracional e transforma o impossível em hábito. É o ato de continuar acreditando quando o resultado ainda é invisível que abre as portas para o extraordinário. E há um detalhe que Bob sempre enfatizava: persistência não é rigidez, é flexibilidade com propósito. Significa manter a visão clara, mas ajustar a rota quando necessário. O erro de muitos é confundir persistência com teimosia. Persistir é continuar evoluindo, não repetir padrões que não funcionam. Quando você muda a estratégia, mas não o destino, está agindo em sintonia com a inteligência do universo. É como navegar. O vento muda, as ondas aumentam, mas o capitão mantém o leme firme no rumo certo. Bob dizia que as pessoas que compreendem isso transformam qualquer desafio em combustível. Elas entendem que cada obstáculo é um lembrete para fortalecer a vibração e não para desistir. No fundo, persistir é escolher confiar na lei natural do crescimento, aquela que diz que toda semente leva tempo para florescer, mas nenhuma deixa de brotar quando está sendo bem nutrida. No encerramento de muitas palestras, Bob Proctor costumava repetir uma frase que se tornou um de seus lemas mais lembrados: a persistência garante a vitória, porque ela molda o caráter antes de moldar a realidade. Ele acreditava que o verdadeiro propósito da persistência não era apenas conquistar algo material, mas se tornar alguém diferente no processo. Quando você insiste em seus objetivos, apesar das circunstâncias, o universo entende que está lidando com uma mente madura, uma mente que já vibra na frequência da realização. E é exatamente isso que atrai resultados. Bob explicava que a maioria das pessoas quer o prêmio sem se transformar no tipo de pessoa que pode sustentá-lo. A persistência corrige isso. Ela te lapida, te disciplina, te coloca em harmonia com o que você deseja, porque o universo não entrega bênçãos para quem ainda duvida. Ele responde à consistência de quem vibra fé todos os dias, mesmo nos mais silenciosos. Por isso, o convite de Bob era simples, mas profundo. Não pare quando estiver cansado, pare quando estiver alinhado. A persistência, dizia ele, não deve ser um fardo, mas uma forma de gratidão, um reconhecimento de que você já está a caminho daquilo que deseja. Se você continuar vibrando na frequência da confiança, inevitavelmente será guiado até o resultado. Então, mantenha a visão viva, trabalhe com alegria, haja com fé, fale menos e acredite mais. O universo responde à energia, não às palavras. E se hoje você se sente cansado, lembre-se, o que parece demora é apenas o tempo que o universo leva para organizar o cenário da sua vitória. Continue. A persistência não apenas muda a sua vida, ela muda quem você é.